Hoje eu comecei uma mensagem que é uma preparação, digamos assim, para a nossa Santa Ceia de abril. Quando eu apresentei o tema da Santa Ceia, e eu falei que seria a Santa Ceia dos Reis do Rei, aí alguém falou para mim assim: pastor, está errado, porque a Bíblia não fala que reis do rei, a Bíblia fala que ele é rei dos reis. Está errado. E eu falei: não está nada errado, é proposital isso. Nós precisamos entender que Ele quer que nós sejamos os reis dele, e Ele, como nosso rei, nos convida a estar com Ele. Enquanto nós não mudarmos o comportamento, e hoje eu vou começar a falar sobre esse assunto, e não nos comportarmos como os reis dele, Ele não vai poder ser o nosso rei. E aí Deus me mostrou uma coisa, irmãos: muita gente está na igreja, e tem muita gente sofrendo dentro da igreja, e a maioria delas estão sofrendo porque não estão se comportando como reis. E aí é onde está o nosso erro, porque a Bíblia realmente fala que Ele é rei dos reis. Então Ele não é rei de qualquer um, Ele é rei daquelas pessoas que decidem se comportar da maneira correta, como reis diante dele. A Bíblia chega a dizer que nós seremos cabeça e não cauda, estaremos por cima e não por baixo. É comportamento. A Bíblia está falando de mudança de comportamento, de aprender a se comportar diante da palavra de Deus, de trazer a palavra de Deus para a nossa vida e começar a viver a palavra de Deus na nossa vida. Quando a gente não apenas frequentar uma igreja, mas realmente vivenciar a palavra de Deus, aí Ele vai ser o nosso rei. E Ele sendo o nosso rei, não vai nos faltar nada. As batalhas virão, as lutas virão, as tempestades surgirão, mas nós não vamos sucumbir às tentações e às aflições e às tempestades, porque Ele vai ser o nosso rei de verdade. A nossa mensagem vai começar no Salmo 144. Salmo 144, que é o Salmos do Davi. Aliás, muito forte esses salmos. No versículo 9. Eu não vou ler todo o salmo não, só no versículo 9. Vamos ler o 9, 10 e o 11. Por enquanto é bastante. No Salmos 144, versículo 9, o Davi fala assim, ó: a ti, ó Deus, cantarei o quê? Um cântico novo. Ele está falando de mudança. Vou mudar o meu cântico. Vou dar um cântico novo para o Senhor. Não é música. Aliás, a gente está vivendo uma época das músicas evangélicas, gospel, seja lá como é que você chama as músicas, que não dá nem para você gravar uma, porque você já vem outra em cima, né? É uma enxurrada de música na nossa cabeça. A gente, de repente, vê uma música tão boa que você esqueceu a outra que era muito boa também. Não é mais como antigamente, que aí você pegava aquele hino, né? E aquele hino ficava, e você se deliciava, o único que é digno de receber. Agora vem aquela música linda, e você canta, daqui a pouco vem outra na outra semana, você esqueceu da semana passada, e você no final não grava música nenhuma. E porque é uma atrás da outra. Não é desse cântico do que o Davi está dizendo. O Davi está falando de mudança de comportamento. Eu vou lhe dar um cântico novo. Eu vou lhe dar uma vida nova. Eu vou lhe dar uma atitude nova. Tem gente que está parecendo disco arranhado, irmãos. O problema não é a igreja não, porque ela até pula de igreja para igreja. Não é a igreja o problema, e nem muito menos o pastor. É a pessoa que parece um disco arranhado. Ela não tem um cântico novo para apresentar. Ela não tem uma mudança de comportamento para apresentar. Ela mantém o comportamento dela, ela endurece no comportamento dela, e ela tenta a todo custo fazer com que a palavra de Deus se encaixe na vida dela, que alguma igreja se encaixe na vida dela, que algum pastor se encaixe na vida dela, mas ela não pensa em mudança. Ela acha que não deve mudar. E as coisas vão se enrolando, vão piorando. E ela não para pensar: eu preciso dar um cântico novo para o Senhor. Eu preciso parar, talvez até engolir a própria vaidade, ou soberba, ou arrogância, não sei. Talvez nem tenha nada disso, é só falta de entendimento. A Bíblia fala que o povo de Deus sofre porque lhe falta o conhecimento, lhe falta o entendimento.
Mas nós temos um Deus que Ele fala que é o impossível que Ele é capaz de fazer para abençoar a gente. Não tem como você ficar na presença de Deus e não ser abençoado, não tem como. Não tem como você estar na presença de Deus e, porque passou uma aflição, você então se render, se entregar a essa aflição e perder o seu sono. O Davi fala assim: eu deitava e dormia. Poxa, o Davi que vivia numa época de guerra, de sangue, da época pesada, difícil, muito mais difícil do que a nossa geração. Mas o Davi diz nos Salmos que ele deita e dorme. Ele conseguia dormir tranquilamente. E tem crentes que não conseguem dormir se não for na base de remédio. Perdeu a paz, embora esteja na igreja. Está faltando alguma coisa. Está faltando um cântico novo. Desculpa a expressão que eu vou usar, mas está faltando parar com a mesma ladainha, um disco arranhado, e começar a dar um cântico novo. Cantar, quem tem boa voz, canta. E cada semana aparece um louvor diferente. E bons louvores. Quem tem voz, canta. Tá bom, tudo bem. Mas não adianta você cantar se não mudou o comportamento. Ele está dizendo que vai dar um cântico novo. Está na hora de dar um cântico novo. O que você faz na sua casa, por exemplo? Como está a sua casa, por exemplo? Tem leitura bíblica na sua casa? Tem momento de oração na sua casa? Ou é só Netflix o tempo todo? Tem que dar um cântico novo. Você resolve as coisas na base da gritaria? Com seus filhos você resolve as coisas na base da violência? Tem que ter um cântico novo. Nós precisamos ter essa capacidade, e nós temos essa capacidade, de mudar o nosso comportamento. Se quiser, você vai conseguir. A Bíblia é clara, o profeta Isaías disse isso. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se eu não quero, então tem que querer, parte de mim, parte de você. Não parte de Deus isso não, parte da gente. É a partir da minha vida. Eu quero mudança. Eu quero confiar mais. E está difícil confiar no ser humano hoje, né? Mas eu quero confiar mais. Eu quero ter mais paz na minha vida. Eu quero prosperar. Então também eu quero trabalhar. Porque se eu não trabalho, eu não vou prosperar. Então eu vou repreender o espírito da preguiça na minha vida. Eu vou parar com essa ladainha de que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém abre porta para mim, ninguém me ajuda, minha mãe, a minha irmã tem condição financeira, podia ter me ajudado a abrir minha loja. Vai trabalhar. Para com essa ladainha, ficar pedindo ajuda para todo mundo. Vai orar, vai dobrar o joelho. Vai fazer o propósito com Deus. Eu duvido que Deus não vai abrir uma porta para você. As coisas funcionam, irmãos. Mas nós não queremos dar a Deus um cântico novo. A gente fica repetindo a mesma coisa. Estou sofrendo, está difícil, complicado, o mundo está assim, o governo, não sei o quê, a prefeitura, não sei o quê, não sei quem, não sei quem, a igreja, o pastor, aí eu vou para outra igreja. Aí está tão bom aqui, mas agora ficou ruim de novo. Amém, irmãos? Até quebrei o botão aqui. Ó. O botão de pobre é assim, está amarrado. Eu ganhei, tá? Não comprei não. Quebrei. Amém. Não gosto mesmo. Eu falei para minha esposa, eu não gosto disso. Isso não combina comigo. Ah, mas fica tão bonito. Falei, filha, eu não gosto disso. Vai. Aí, ó. Tá vendo? Amém, irmãos? Está dando para entender até aqui? Só para introduzir a mensagem? Só para você entender que Deus está olhando o seu comportamento? Não adianta você achar que não está. Não adianta, irmãos. Enquanto o crente continuar achando que vai viver do jeito que bem entende, que Deus vai ter a obrigação de abençoá-la, porque dá dízimo, porque dá oferta, você está completamente errado. Ele quer mudança de comportamento. Ele quer que você seja fiel, que você esteja numa igreja, que você seja seu dizimista, que você dê sua oferta, que você... Mas ele quer mudança de comportamento. Seu dinheiro não compra Jesus, ele não precisa dele. Nunca precisou. Por que alguém acha que porque é dizimista e o dízimo é grande, pode mandar na igreja? Rapaz, não tenta fazer isso comigo.
Mas nem tenta. Nem tenta. Que eu já passei por algumas que eu estou te falando, eu sei o que eu estou falando. Tem gente que porque acha que é um bom dizimista, um bom ofertante, pode mandar na igreja. Até na liturgia da igreja, a pessoa quer mandar. Porque se o som tivesse um pouco mais baixo, pastor, eu não sei, eu acho que eu vou sair da igreja. Sai. Olha, o senhor vai perder. Não vou perder não. Sai você, Deus manda 10 para cá. Que isso? Não, pastor, que a igreja tem parede preta, eu não gosto de caroleta preta. Vai para uma igreja que tem parede branca, a nossa nem preta é. De vez em quando o pessoal reclama disso. Ah, lá a igreja toda preta. Ué, e daí? Está pregando a palavra? Está libertando as pessoas? Está abençoando as pessoas? Está preocupado com a igreja dos outros? Poxa, vai servir a Deus, dá um cântico novo para Jesus. Deixa botar a parede preta, irmão. Esquece desse negócio. Quer moldar a igreja ao seu bel prazer? Não, a gente que tem que se moldar a Deus, irmãos. De repente até bota um vermelho do outro lado, vai ficar bonito. Ai, tá, tira o que eu falei agora. Tira o que eu falei agora. Amém? Vamos manter aqui, em nome de Jesus. Você está entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Você está entendendo a importância disso? Jesus quer moldar você. Ele quer preparar você, quer transformar você. E Ele quer que você queira isso. Ele quer que você dê a Ele um cântico novo. E esse cântico novo, Ele está falando de comportamento. Por que isso? Porque, pelo que está escrito aqui em Apocalipse, vamos lá rapidinho. Em Apocalipse, no capítulo 17. Depois eu vou voltar nos Salmos, tá? 144. Não resisti. Oh, meu Deus, está amarrado. Eu falei da parede preta, mas é porque de vez em quando vem um no meu ouvido. Passou a igreja. Pelo amor de Deus, para de ser chato. Deixa o pessoal fazer a obra de Deus, irmão. Cada um tem um jeito, cada um tem o seu chamado, sua maneira de fazer a coisa. E se você se adaptou lá, glória a Deus por isso, vai ser feliz naquela igreja. Ah, é aqui? Então é aqui. Uma pessoa foi numa igreja e falou assim: pastor, fui numa igreja sexta-feira, achei que era libertação, igual na nossa igreja. Não, não é não, é muito louvor e oração, louvor e oração, louvor e oração, toda hora, louvor e oração. Você gostou? É, gostei, glória a Deus. É diferente, o louvor também liberta. Deixa o pessoal fazer a obra, irmãos. Para, mas eu ouvi lá no YouTube, para de ir atrás de pregador de YouTube, esse pessoal não tem igreja, e só vim falando mal de igreja. Para com isso, de ficar atrás deles. Começa a frequentar uma igreja, firmar numa igreja, tem um pastor para pastorear você. Esquece esse negócio, irmão. A pessoa não tem nem igreja, não sabe o que é pastorear uma ovelha, e vai para YouTube para ficar falando mal de igrejas e de pastores. Esquece isso aí. Você tem capacidade de pensar. Você chegou numa igreja e viu que tem coisa errada, sai, vai para outra. Não fica reverberando o que os outros ficam falando por aí e você nem sabe, nem conhece aquela liderança, nem conhece aquele pastor, nem conhece aquela igreja, mas porque alguém falou, você fala também. O mundo é que faz isso. Você vê uma menina veio de 15, 16 anos falando que é a favor do aborto porque o corpo é meu. Aí você vai pedir explicação para ela, ela fala: não, eu já ouvi os outros falar isso, estou falando a mesma coisa. É o mundo que age assim. A gente não é para agir desse jeito. A gente tem que buscar de Deus a direção. Ele quer te preparar para você dar a Ele um cântico novo. E por que Ele quer fazer isso? Aqui, ó, Apocalipse 17, eu não vou entrar na parte de escatologia, aqui tem figura de linguagem aos montes, né? Fala vai falar aqui da besta que sai do mar, chifre, não sei o quê, a mulher na besta, a prostituta, enfim. Mas eu não vou entrar nesse assunto. Eu só quero o versículo 14, só. Diz assim: estes combaterão contra o cordeiro. Está falando de Satanás, a besta, os seus demônios vão. Aí tem toda essa alegoria aqui. Estes combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Vencerão os que estão. Quem são esses que estão com ele? Os senhores e os reis. Ele é Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. Quem são esses que junto com ele vão vencer? Os que são senhores, os que são reis.
Então, eu não posso ter dominado pelas minhas emoções, controlado pelos meus sentimentos. Eu tenho que controlá-lo. Eu tenho que reinar sobre a minha vida. Meu corpo, meus desejos, meus sentimentos, minhas emoções podem me levar e podem me trair rapidamente. Você sabe disso. E podem me levar a práticas que, na verdade, nem eu queria. Nem eu queria fazer aquilo. Mas aquele momento, no calor daquele momento, eu terminei fazendo porque bateu uma vontade muito grande. Um desejo muito grande. Um sentimento muito forte. E eu me deixei levar e fui controlado por ele. Então eu não estou reinando. São as minhas emoções que reinam sobre mim. Casamentos são destruídos por causa disso. Porque a pessoa tem ciúme e não se controla. Ela tem ódio e não se controla. E no ciúme, no ódio, na ira, ela magoa pessoas. E se magoa também. E os casamentos vão sendo destruídos. O diabo sabe perfeitamente como controlar nossas emoções e nossos sentimentos. Ele trabalha nisso, ele trabalha aqui, ó. Coloca Romanos 12, 2 para mim aí, Pedro. Por favor, na tela. Eu não vou sair daqui agora não. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de quê? Do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho que saber. Eu tenho que ter o controle disso. Amém, Jesus? Eu tenho que ter um domínio das minhas emoções, dos meus sentimentos. Tenho que saber respirar fundo e parar antes de abrir minha boca. Porque na hora do nervosismo, como você abre a boca, não vai sair coisa boa. Não vai. Você pode se arrepender depois do que você falou. Você pode até perder sua razão, inclusive. Você estava na razão, abriu a boca e perdeu a razão. Por quê? Porque não está se comportando de uma maneira que Jesus possa ser o Senhor do Senhor, o Senhor da senhora. Jesus não pode ser o seu rei porque você não está se comportando como um rei. O Davi falou, vou te dar um cântico novo. Vou me comportar como um rei. O Davi era um jovem pastor de ovelhas, que ficava lá fedorento contando os bodes do pai. Mas na primeira oportunidade, ainda jovem, ele foi lá e matou um gigante. Depois virou um inferno a vida do Davi, pode ver. Ah não, pastor, mas quem matou o gigante, casou com a filha, ele casou com a filha do rei. Virou um inferno a vida dele. Casou com a filha do rei, sim, mas virou um inferno a vida dele. Foram 10 anos de perseguição. 10 anos com o rei querendo cravar uma lança no peito dele. Perseguindo ele o tempo todo, tendo que sair da casa do pai, abandonar a família e viver pelas cavernas. 10 anos sofrendo. Mas Deus era com ele. Por quê? Por causa do comportamento do Davi. Ele é rei dos reis. Ele não é rei do visitante, ele não é rei do fraco, ele não é rei daquele que vive reclamando da vida, daquele que vive querendo confusão, daquele que vive querendo briga, discussão. Não, ele é rei dos reis. Você precisa reinar, irmão. E isso é parte de você. Ele já mandou o Espírito Santo para isso, é parte de você. É você que tem o teu domínio. Mas eu sou muito nervosa, então tem que dominar isso. A gente precisa dominar isso. Não é fácil, pastor. Também não deve ter sido fácil Jesus morrer na cruz por você. Mas adivinha, ele morreu, né? Ele suou sangue antes de ser levado para a cruz. A ciência diz que suar sangue é o ápice de uma aflição de um corpo, digamos assim. A ciência explica o sangue de Jesus, os poros suando sangue. A ciência explica. É o corpo completamente tenso, no limite. E aí surge esse fenômeno dos poros se abrirem e o sangue sair. Jesus passou por isso, antes de ser crucificado. Então não diga aí que foi fácil, bonitinho para fazer filme dele na televisão. Não, foi pesado, mas ele foi lá por nós e fez o que fez. A gente não quer parar para controlar nosso sentimento, não quer controlar nossa emoção. Porque eu sou assim, porque eu aprendi assim, porque meu pai me ensinou assim, porque minha mãe me ensinou assim. A vida me ensinou assim, pastor. Então continua assim. E você vai continuar sofrendo,
e fazendo pessoas sofrerem perto de você. Você vai continuar lutando, sua vida não vai ter paz, você não vai conseguir dormir, vai ficar à base de remédio, daqui a pouco está viciado em remédio. E é você o problema. Somos nós o problema. Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis. Não é só de quem quer alguma coisa, de quem precisa de alguma coisa. Ele quer primeiro preparar você para reinar. Deixa Jesus te preparar. Se quebrante. Olhe para a palavra. Aquilo que você perceber que está contra a palavra, sai daquilo. E não é fácil, não. Para muitos, uns são mais difíceis que outros. Cada caso é um caso, né? Mas o importante é você permitir que Ele te prepare para reinar. Por quê? Porque aí Ele vai se tornar rei para a sua vida. Ele é Rei dos reis, Rei de quem está reinando. Ele diz que essas pessoas, aqui, vencerão com eles. Aqui, ó, voltando aqui no 14. Esses combaterão com o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Texto conhecido da Bíblia, conhecido das igrejas, do povo de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, tem que reinar, a nação santa, o povo adquirido. Como que você foi adquirido? Sangue. O Cordeiro Santo derramou sangue na cruz para adquirir você. Você pertence a Ele. Deveria se sentir desse jeito, né? Pelo menos você deveria se sentir assim: eu pertenço a Ele. Para que Ele fez isso? Para que você possa ter a sua vida financeira estável, viajar para a Europa de vez em quando, ter um carrão na sua garagem, uma casa de 3 andares com piscina, para você ter muita saúde até o final da vida. Foi para isso? Foi para isso que Ele fez você geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido? Foi para quê então? Leia aí. Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu sou de Deus agora, e a minha obrigação maior é falar desse Deus que me resgatou. Eu no outro culto até fiquei tive que me conter um pouquinho, porque eu quase fiquei meio emocionado assim, quando eu li isso aqui, porque passou aquele filmezinho assim, de vez em quando passa, né? Aquele filmezinho do que a gente fazia, quem teve uma vida lá fora por muito tempo, né? E vem para Jesus um pouco mais tardiamente, quem nasceu na igreja não enfrenta tantas experiências estranhas como quem está lá fora no mundo. Mas eu passei por tudo isso, minha juventude toda, por isso que eu luto pelos jovens, né? Minha juventude toda foi fora do Evangelho. Então, você nem tem ideia do que eu fiz, do que eu passei, os lugares que eu frequentei, enfim, das práticas que eu pratiquei, enfim. Só que a partir do momento que eu saí de lá e me entreguei a Jesus Cristo e entendi que agora eu sou uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, eu não tenho que ficar agora preso ao que Ele pode fazer por mim. Eu tenho que ficar preso ao que Ele fez por mim, não ao que Ele vai fazer, entende? Qual é a prisão? O Paulo falava, se é para ser prisioneiro, eu sou prisioneiro de Cristo. Qual é essa prisão? Essa boa prisão, digamos assim. É que eu estou preso ao que Ele fez, a cruz. É isso que me prende, é isso que me faz estar no altar pregando todos os dias praticamente. É isso que me faz ter uma vida onde quase não tenho mais férias para tirar com a família. Às vezes por ano é 2 dias ou 4 dias que a gente tira, pelo menos eu sou assim. Às vezes consigo aí uma semaninha para poder ficar com eles, consigo separar. É isso que me faz sair de casa cansado e vir aqui pregar para os jovens ontem à tarde. Estava em casa, podia ligar, falei, pô, vocês são jovens.
Eu já fiz a minha parte lá no retiro. Agora, toca o barco aí. E a gente se arrumou, eu e minha esposa, a gente veio para cá se alegrar com os jovens e pregar para eles. Porque eu estou preso ao que ele fez. E o grande erro que não faz a gente reinar com Jesus é que a gente se prende ao que ele pode fazer. E é aí que está o erro de boa parte da igreja. Porque se ele não faz, porque ele não tem isso para a sua vida, e então ele não faz, a pessoa se decepciona. Eu achei que eu viria para a igreja, minha vida viraria um mar de rosa. E é só espinho pelo caminho. Mas você tem a vida eterna, você esqueceu? Foi para isso que ele morreu. Não foi para você viajar pela Europa, para ter carro do ano, seu salário aumentado. O que é bom, não estou dizendo que isso é ruim. Não, se quiser pagar uma passagem para a Europa, pode pagar, eu estou aqui. Amém? Mas tem que ser duas, eu e minha esposa, que eu não ando sozinho, só ando com ela do meu lado. Onde vai a corda, vai a caçamba. Amém, irmãos? Aí, interior da Itália. É o que ela quer conhecer, então, já estou dando a dica para vocês. Amém, Jesus? Não tem problema nenhum com isso, irmão. Prosperar, crescer, não tem problema nenhum com isso. O problema é, você não pode perder o foco. Eu sirvo a Cristo pelo que Ele fez, não pelo que Ele vai fazer. Não posso tirar o meu olho da cruz. Foi lá na cruz que Ele me adquiriu. Povo adquirido, lá na cruz. Povo adquirido, preço pago pelo sangue. Então não é o que Ele vai fazer da minha vida que me prende a Jesus Cristo. É o que Ele fez. Enquanto você estiver achando que o que Ele vai fazer vai te prender a Ele, você está perdido, porque a hora que Ele não faz... Tem coisa que Ele não é para você. Eu estou aqui pregando. Tem que ter chamado para ser pregador. Porque você tem que abrir mão de muita coisa. É bom? Poxa, eu não consigo parar de pregar. É muito bom quando você tem um chamado para pregar. Mas as renúncias que a gente faz, não é qualquer pessoa que vai fazer. Quem não é chamado para pregar não vai conseguir fazer as renúncias que a gente faz. Não vai conseguir fazer. 17 anos, por exemplo. Esse agora foi o 18º retiro de jovem que eu faço com a minha esposa. Isso significa que são 18 anos pegando o carnaval para poder trabalhar com jovens. Eu não sei, não vou perguntar a você, mas muitos aqui no carnaval estavam na praia, comendo um peixinho frito, né? Tomando uma água tônica, nada de cachaça, pelo amor de Deus, hein? Nada, né? Mergulhando nos Caribes do Brasil, né? Quem pôde viajar, viajou. Não tem nada errado nisso, irmão. Não tem nada contra a sua prosperidade. Pelo contrário, eu rogo a Deus pela sua prosperidade. Mas você precisa aprender a se prender ao que Jesus fez, não ao que Ele vai fazer. Amém, pessoal? É aquele fez que eu tenho que me prender, não ao que Ele vai fazer. Eu sou uma nação, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, e eu sei bem das trevas que eu saí, para a sua maravilhosa luz. Pensa nisso. Agora olha o versículo seguinte. Vós que em outro tempo não eres... Rapaz, a gente não era nada. Não, pastor, o senhor está enganado. Eu já era advogado quando eu vim para Jesus. Eu já era um médico quando eu vim para Jesus. Eu já era uma engenheira quando eu vim para Jesus. Eu já era uma pessoa importante quando eu vim para Jesus. Ei, você não era nada. O diabo dominava. Você não tinha um controle. Você achava que reinava sobre a sua vida e não reinava. Essa humilhação precisa existir dentro de nós. Essa capacidade de se humilhar diante de Deus e reconhecer que nós não éramos nada. Vocês não eram nem povo, ele falou. Eu fiz de vocês o meu povo. Eu adquiri vocês e fiz de vocês o meu povo. Enquanto o crente não cair, né, essa ficha não cair, o crente não vai ser um crente que agrada a Deus de verdade. Vai continuar andando nas suas vaidades, vai continuar andando nos seus pensamentos e vai continuar adorando a Deus pelo que Ele pode fazer. E a hora que Ele não fizer, ela vai sair, ela vai sofrer, ela vai sentir falta,
ela vai dizer que a igreja não é mais a mesma, o pastor não é mais o mesmo. Mentira, é a mesma coisa. A igreja continua a mesma, o pastor continua o mesmo, é ela que não está satisfeita. E nunca está satisfeita, porque sempre quer mais. Ela adora Jesus pelo que ele faz, não pelo que ele fez. Essa pessoa não vai ter Jesus como rei na vida dela, porque ele é rei dos reis. Eu preciso dominar sobre os meus pensamentos, sobre minhas vontades, sobre a minha carne, sobre os meus desejos. Eu não posso me deixar atrair por eles. Eu tenho que permitir que Jesus realmente reine sobre a minha vida. Aí sim, ele me manda para a esquerda, eu vou para a esquerda. Ele me manda para a direita, eu vou para a direita. Então, se eu quero ir para a esquerda, mas ele me mandou para a direita, eu não vou nem pestanejar. Eu queria ir para lá, mas ele me mandou para cá. E eu vou para cá. Sexta-feira, quem veio sexta-feira aqui? Algumas pessoas estavam aí. Vocês vão lembrar. Eu estava pregando de Atos 16. É só um comentário, para a gente poder continuar a mensagem. O Paulo, ele tem uma visão, não é sonho, visão. O homem aparece para o Paulo e fala assim: vem para Macedônia, nós precisamos da sua ajuda. Aí eu perguntei à igreja, na sexta-feira, vocês vão lembrar. Ele vai para Macedônia. Então ele está indo na presença de Deus, ele está indo na direção de Deus, certo? Porque ele teve a visão de Deus, de um homem chamando para ir para Macedônia, ajudá-lo, e ele foi para Macedônia. Então ele está na direção de Deus, certo? Na direção de Deus, tudo vai dar? Não é o que a gente pensa? Na direção de Deus, tudo vai dar certo. Mas foi lá, na Macedônia, que ele expulsou um demônio de uma menina, e ele foi em praça pública, acusado de pregar coisas que eles não gostavam, porque aquela menina adivinhava e dava lucro para os senhores daquela cidade. Ela parou de adivinhar, porque o espírito saiu dela, quando ele expulsou o demônio. Pegaram ele, botaram em praça pública, rasgaram as vestes deles, e bateram nas costas dele com madeira. Deram uma surra neles em praça pública, e depois botaram eles na prisão, no interior das cadeias lá. Foi lá. Mas ele não estava na direção de Deus? Estava. Ele estava respeitando a direção que Deus deu para ele. O que aconteceu na prisão? Perto da meia-noite. Quem lembra? Lembra? O Paulo e Silas adoraram, mas bem baixinho para ninguém escutar, porque não queriam apanhar mais. Não foi assim? Foi? Tão alto que todos os presos ouviram. E aí perto da meia-noite vem um terremoto. E adivinha? Adivinha não que está amarrado. Vou parar de falar essa palavra. Pensa numa coisa tremenda. A prisão de todos se abriram, diz a Bíblia. Por quê? Porque ouviram o cântico novo. Esses homens estão aqui ensanguentados, feridos, machucados, e mesmo assim estão louvando em alto e bom som para todo mundo ouvir. São pessoas que adoram Jesus pelo que ele fez, não pelo que ele vai fazer. Você encontrou um crente que reclama de tudo? Tudo. Se tem ar, está gelado. Se não tem, está quente. Se o som está alto, poxa, que som alto, hein? Parece baile funk. Se bota baixinho, está baixinho demais. Se bota uma bateria eletrônica para não bater no ouvido, essa bateria é chata, enjoada, é um barulho chato, enjoado. Se bota outra, barulho de lata no meu ouvido. Tem gente que é chato. Ah, Jesus. Amém? A prisão de todos. Pode olhar lá depois. O ato 16. Os prisioneiros foram beneficiados, porque eles estavam ali na direção de Deus. Na direção de Deus, mesmo passando por aflição, você vai ter força para vencer todas as aflições, porque Deus vai reinar sobre você. Ele é rei dos reis. Não é rei de qualquer um. Se engana quem acha que ele é rei. Não, ele é o meu rei sim, pastor. Você pode falar o que você quiser. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Ele é rei dos reis. E senhor dos senhores. Você precisa ser senhor da sua vida. Mas que ódio, que vontade de ir lá e dar na cara dele. Jesus, me dá uma força aqui, eu vou para o meu quarto orar. Mãe, vamos resolver de outra maneira então. Você é senhor da sua vida. Você está reinando na sua vida. Jesus é o seu rei.
Ah, que ódio esse cara. Daí ele vai ver lá. Vou lá pro portão dele agora. E vai lá, faz maior escândalo. E todo mundo vendo. Não é aquele crente de domingo? Todo domingo sai com a família com a Bíblia embaixo do braço? Que legal, hein? Olha que escândalo, hein? Que cântico novo você está dando para o diabo, na verdade, né? Está dando para entender, sim ou não? Posso continuar? Ou você já está chateado comigo já? Já está querendo sair da igreja? Amém, irmãos? Eu pensando nessa mensagem, eu fiquei pensando assim, poxa Jesus, quantas vidas foram transformadas? E essas pessoas passaram a reinar com o Senhor. Eu lembrei do Pedro, que estava lavando as redes. Jesus passou, olhou para o Pedro. Vem, você não vai pescar mais peixe, não vai pescar homens. Que transformação. Que mudança que aconteceu na vida do Pedro com o encontro com Jesus. Ele vai mais à frente um pouco, aí ele vê um Levi, um jovem cobrador de imposto. Futuro garantido. Prosperidade. Posição respeitada pelos romanos, pelo governo. Jovem ainda. E ele fala, sai daí, vamos comigo. O Levi levanta e vira o Mateus. E vai andar com Jesus. Que mudança, que transformação. Tem que haver transformação na nossa vida. Eu fiquei pensando naquela mulher adúltera, que todo mundo queria apedrejar. Estava dentro da lei, ninguém seria preso por causa daquilo. O adultério podia ser apedrejado. Tanto homem quanto mulher. Mas Jesus foi lá, com toda a mansidão, deu uma palavra, se você não tem pecado, tudo bem, joga a primeira pedra aí. Todo mundo foi embora, devia até era adúltero no meio daqueles fariseus lá querendo apedrejar a mulher. Porque todo mundo foi embora. E aí Jesus olhou para ela e falou, filha, cadê seus acusadores? Ninguém me acusou mais. Então vai. Ah, obrigado, estou indo. Não, pera aí. Se fizer de novo, posso não estar aqui presente. Você vai ser apedrejada, tá? Não pega mais não. Tem que ter transformação. Tem que ter mudança de comportamento. Amém, Jesus? As pessoas não querem ouvir isso, mas tem que ouvir. Namoro do crente é namoro, não é sexo. Sexo é no casamento. A pessoa não quer ouvir mais isso, mas tem que ouvir. Está na Bíblia, irmãos. As pessoas querem ouvir o que querem ouvir. Não, tem que ouvir o que está escrito. E essa mudança, esse domínio próprio, esse controle das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas vontades, onde você quer, mas você entende, você trava e para louvar a Deus, é que vai demonstrar que você tem reinado sobre a sua vida. E se você está reinando, Ele é rei dos reis. Ele não é rei só de quem tem vontade que Ele seja. Ele é rei de quem está reinando. Então eu preciso aprender a reinar sobre a minha vida. Reinar sobre os meus sentimentos. Reinar sobre os meus pensamentos. E não encontrar desculpas para não reinar. Aí eu fui pensando no Saulo de Tarso, que virou Paulo. E lembrei das mulheres também. Lucas capítulo 8. Isso aí eu queria ler com vocês. Fui lembrando de vários que foram transformados, né? Tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E ainda vou voltar nos Salmos, hein? Salmo 144, vou voltar lá ainda. Lucas capítulo 8. E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Então, esses 12 tiveram a vida completamente transformada e já estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusã, procurador de Herodes, uma esposa de um procurador. E Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Dá para imaginar a transformação na vida dessas mulheres? Inclusive uma esposa de procurador.
uma pessoa bem posicionada na sociedade, uma condição financeira boa, que podia pensar assim: eu vou ficar atrás desse homem? Tá doido? Eu tenho a minha vida. O que vão falar de mim? Irmãos, como tem gente que ainda tem muita vaidade e não percebe. Como tem gente que não entra na igreja porque diz assim: o que vão falar de mim? Tem gente que nem anda com você se você tiver com a Bíblia na mão, igual a irmã está com a Bíblia ali, assim. A pessoa vai passar reto, vai falar assim: você não vai nem parar para falar só porque você está com a Bíblia na mão. Porque ela pensa assim: o que vão falar de mim? Essa pessoa com Bíblia na mão no meio da rua. Eu lembrei hoje cedo que quando a minha esposa estava na faculdade, ela foi tirar alguma coisa da bolsa e ela estava com a Bíblia dentro da bolsa. Ela tirou a Bíblia e colocou na mesa para achar o que tinha que achar. E os olhos tudo voltaram para ela assim. Tipo assim: Bíblia aqui? Sério? Essa pessoa anda com Bíblia dentro da bolsa? Mas se anda com o livro do Paulo Coelho, por que não pode andar com Bíblia? Que engraçado, né, irmão? E tem crente que está nessa. Já lê, você vai ao estante lá daquela pessoa que é crente, culta, está lá livro de tudo quanto é filósofo, escritor importante, e a Bíblia está cheia de poeira. Porque a cultura vale mais do que o evangelho para essa pessoa. Aonde você viu isso? Você é nação eleita, povo adquirido, não era povo e agora se tornou povo de Deus, para pregar o evangelho, ele fala. Para falar do que Jesus fez na sua vida, tirando você das trevas para a maravilhosa luz dele. Mas a pessoa está tão presa à sua cultura, que ela coloca a cultura acima do evangelho. E acha que está reinando. Porque tem uma boa condição, tem uma boa cultura, acha que está reinando. Não está reinando. E Jesus é rei dos reis. Eu preciso primeiro aprender a reinar, para que ele possa ser o meu rei. Amém, Jesus? É isso que ele quer fazer com a nossa vida. Essas mulheres passaram por esse processo. Mulheres aqui de sociedades diferentes, de culturas diferentes, mas que andaram com Jesus e foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades, a Bíblia fala. Tinha uma aqui que até 7 demônios tinha. A tal Madalena, que o perturbado lá fora quer dizer que é namorada de Jesus. Mas mentes assim que eu vou te contar. Só Jesus para a gente ter calma e paz. Né? A pessoa quer de qualquer maneira sujar o evangelho. E a gente está aí vendo essas coisas aí. Essas mulheres passaram a servir Jesus, irmãos, sem se preocupar com o que iriam falar delas. E pode ter certeza que falaram mal delas, quando viram elas seguir os discípulos e servindo Jesus com suas fazendas. Amém? Vão falar mal de você? Vão. Família vai te abandonar? Provavelmente. Amigos? Certamente. Mas se você permanecer reinando, ele é rei dos reis. Ele vai te abençoar. Se tiver que mostrar aos seus amigos que vale a pena estar perto de você, eles voltarão. Se não for valer a pena, ele vai te dar novos amigos. Ele vai te dar uma nova capacidade, uma nova condição social, para que você possa ter sua vida social, que não é mais importante do que servir o evangelho, mas também é importante. Por isso que eu falei das viagens, né? Eu acho importante. Eu acho bom quando você tem condição de pegar sua esposa, seus filhos, seu marido, seus filhos e viajar, e ter seus dias. Eu acho isso muito importante, muito importante. Se eu não fosse, hoje eu até pensava nisso hoje, se eu não fosse pregador, eu seria provavelmente um empresário, se eu não fosse pregador. E eu já teria viajado para muitos lugares que eu queria conhecer. Tenho vontade de conhecer e ela também. Né? Mas a nossa vida é uma vida de renúncia. Por isso que tem que ser chamado para ser pregador. Sem chamado não consegue. Porque é vida de renúncia. Amém, Jesus? Mas se você pode, vai. Viaja. Sai um pouquinho com a sua família. Porque a vida é feita de momentos. E a gente precisa aproveitar os momentos com quem a gente ama. Mas isso é outra mensagem. Deixa para o encontro de casais. Amém? Vamos voltar aqui então. Vamos voltar lá no Salmo 144, onde nós começamos. Eu vou fechar agora, tá? Já demorei demais. Esse assunto ainda vai render, hein, pessoal? Eu vou voltar a falar disso aqui. Vem preparada para não ficar com o ouvido
triste depois, com o coração sujo, porque o pastor pregou sério e falou pesado. Vocês sabem que comigo não tem essa história, não. Se tiver que pegar pesado, a gente pega. Ah, Jesus, o Senhor é bom. Versículo 9 então, né? A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo. Com saltério e com instrumento de 10 cordas, te cantarei louvores. Cântico novo. Tem que mudar o comportamento. 10. É Ele que dá vitória a quem? Oh, que coisa boa, hein? Você está precisando de uma vitória? Começa a reinar na sua vida, tá? Pede a Deus, Senhor, me prepara para reinar. Porque eu quero tanto essa vitória e não consigo. Já orei, já pedi o pastor tal, já mandei mensagem para o pastor tal, está todo mundo orando, minha família quer crente, meu vizinho quer crente, todo mundo quer crente, tem gente que quer tanta vitória que pede até para outra religião. Não se engane, tá? Tem gente dentro da igreja, batizado nas águas, que ainda pede ajuda para outros sacerdotes e outras religiões. Por incrível que pareça. Não depende de Jesus, somente. A gente precisa mudar. Ele dá vitória aos reis. Que coisa, né, irmãos? Aí eu penso, vou lá e faço. Fico irado, vou lá e jogo a minha ira em cima dos outros. Fico nervoso, vou lá, jogo meu nervosismo em cima dos outros. Quero tanto uma coisa que não me importa de onde está vindo a fonte da bênção. Tem que se importar com isso também, sabia? Tem que se importar com isso. Aquela mulher dava lucro para o pessoal, mas era um demônio que estava dando lucro para o pessoal naquela cidade lá de Atos 16. Lá na Macedônia. Quando o Paulo chega lá, era uma colônia lá, Filipe, se eu não me engano. E ele chega lá, aquela menina que ele expulsa demônio, ela dava lucro para os senhores daquele local. E eles nem queriam saber como que ela conseguia adivinhar as coisas. Mas era um demônio de adivinhação. Quando Paulo expulsou, ela parou de adivinhar. Por isso Paulo foi preso. Por isso Paulo foi humilhado em praça pública. Ele e o Silas. Eu tenho que saber de onde está vindo a minha bênção. Quem é que está me abençoando? Se não é Ele, se não é Jesus Cristo, continuo do jeito que eu estou. Feijão com arroz e ovo nunca matou ninguém. Pelo contrário, eu vivi disso por muitos anos. E estou aqui de pé. E vou te falar, fiquei apaixonado pelo ovo. A gente comeu tanto ovo, que hoje eu dispenso às vezes carne para comer ovo. Minha esposa fala assim, só tem ovo em casa. Foi glória a Deus. Pode fazer aí que eu estou chegando. E ela já sabe até o tipo de como é que é o ovo que eu gosto. Ela já faz. Amém, pessoal? De tanto que a gente comia ovo. No lixo é só casca de ovo naquela época. E a gente aprendeu a comer ovo de tudo quanto é jeito. E naquela época o ovo era danoso para a saúde. Hoje é aliado. Mas naquela época não era, não. Naquela época botava um maior terror na gente. O ovo não presta, vai te dar diabetes, que vai acabar com a sua vida, que não sei o quê. Hoje não. Hoje o ovo tem que fazer parte. Né? Hoje é aliado à saúde. E graças a Deus, eu acho que é por isso que eu estou de pé. Comi tanto ovo naquela época. Não morri. Tem que saber de onde está vindo a sua bênção. Amém, Jesus? Se não está vindo de Jesus, irmão, esquece. Mas eu vou perder essa oportunidade? Vai, ué. Qual o problema? Você vai se aliar a uma entidade para ser abençoado? É sério? Então você ama Jesus pelo que Ele vai fazer, não pelo que Ele fez lá na cruz. E aí qualquer bênção que cai no seu colo, você recebe. Não. Tem que saber de onde está vindo essa fonte aí. Qual é essa fonte que está te abençoando? Amém? É Ele que dá vitória aos reis e que livra a Davi, seu servo, da espada. Rapaz, essa espada está firme até hoje, tá? Essa espada maligna aí. E às vezes vem em forma de palavra. Você esposa, você marido, você pai, você mãe e você filho e filha também. Que na igreja é do grupo jovem, que é lindo, é maravilhoso, que dança, que faz teatro, que não sei o quê, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Mas que em casa é rebelde. Não faz um nada. Não tira nem a roupa suja do banheiro quando toma banho. A mãe é que tem que ir lá tirar a roupa suja do banheiro quando toma banho. Está errado. Que é isso?
Só é crente dentro da igreja? Só é obediente dentro da igreja? A mãe vem para o pastor e fala assim: pastor, a minha filha é obediente aqui, tudo que o senhor fala, ela faz. E em casa, vixe, posso falar nada. É um siri na lata se eu falar alguma coisa. Aí eu faço para não brigar com a minha filha, né? Você está errado. Está ensinando ela errada. Ela vai crescer sem saber fazer nada, vai achar que vai ter empregado a vida inteira. Só que uma hora ela vai sair de perto da sua vida e ela vai ver que não tem mais a mamãe de empregada, não. Aí ela vai ver a realidade. Tem que ensinar. Amém, Jesus? Sim, tá, os jovens vão ficar chateados comigo, não vão no retiro ano que vem. Deixa eu parar de falar isso aqui. E ano que vem a mensagem, ano que vem o retiro vai estar fortíssimo. Eu apresentei para ele já. A gente vai falar sobre imersão. Mergulhar mesmo na presença de Deus. Vai ser imersão, jovens com compromisso. É o tema do ano que vem que já está preparado. Imersão, mas é outro assunto. Vamos voltar aqui para fechar. Versículo 11. Então a espada maligna pode vir em forma de palavras. Tá, cuidado, hein? Suas palavras podem dar vida, mas sua palavra pode gerar morte. Está na Bíblia. O poder da vida e da morte está no poder da língua. A morte e a vida está no poder da língua. Então cuidado, pode ser uma espada maligna aí, está amarrado. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos. É aqui que eu quero encerrar com vocês. Cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da... Esses filhos estranhos, irmãos, são espíritos, tá? Espíritos malignos, que são filhos estranhos. Parecem filhos, mas são estranhos. Filhos estranhos, que querem sempre colocar um sentimento, colocar uma emoção, colocar um desejo, colocar algo que te afasta de Deus. É um filho estranho. Porque um filho que não é estranho, poxa, é a melhor coisa que tem, não é? Meu filho está com 31, é casado. Onde ele me encontra, a gente se abraça, se beija, se diverte. Minha filha, 29, a mesma coisa. Mesma coisa. Não são estranhos para mim. Meu filho chega em casa e ele pode ir direto na geladeira e mexer na geladeira, porque meu filho não é estranho. É meu filho. Tem liberdade na minha casa de entrar e fazer o que ele quiser no sentido bom da coisa, né? Ele não é um filho estranho. Esse filho estranho são entidades que entram na vida do ser humano e se deixar no crente mesmo e começa a colocar pensamentos e desejos e revoltas e arrogâncias e sei lá, tanta coisa ruim que a gente vê. E aí você percebe que na igreja tem assim. Tem gente que é encrenqueira, irmão. Meu Deus do céu. Mas só serve para arrumar fofoca e encrenca. Parece que não tem um Deus abençoador. Não querem mudar o comportamento. E ano passa, e o ano vai e vem, e o outro ano vai e vem, e outro ano vai. E é a mesma coisa. Parece que a pessoa está servindo um Deus que não transforma. Um Deus que não liberta. Não pode ser isso. É impossível. Nosso Deus é libertador. Ele pega um jovem que está lá nas malhadas com suas vacas, suas ovelhas, o pai lá, e faz dele um rei. A Bíblia diz que, o salmista diz que ele pega a gente do monturo e nos faz assentar junto aos príncipes. Como é que a pessoa consegue ficar 5, 10, 15, 20 anos com as mesmas coisas? Com os mesmos defeitos, com as mesmas falhas? Não está sendo transformado, não está sendo mudado, não tem libertação. A culpa recai na igreja, não tem nada a ver com a igreja. A culpa recai nos pastores, não tem nada a ver com os pastores. A minha relação não é com a igreja. Até tem uma relação, mas a relação transformadora, a relação libertadora de um ser humano, não é com a igreja propriamente, é com a palavra de Deus e com Jesus Cristo. É Ele que é o meu libertador, não é a Igreja da Graça nem o missionário R.R. Soares. Eles foram usados como canais de bênção para me abençoar. Então eu sou na Igreja da Graça desde que eu nasci de novo e me tornei pregador da Igreja da Graça. Mas o meu libertador é Jesus Cristo, sempre foi. O meu Senhor e o meu Rei é Jesus Cristo, sempre foi.
Não é a igreja, a instituição, nem o missionário Soares, que eu respeito muito por ser um homem de Deus, notadamente um servo de Deus. Uns perturbados que ficam querendo atacar o servo de Deus aí, nem dou bola para isso. Porque eu conheço e respeito muito. Mas o meu libertador é Jesus Cristo. O meu Senhor é Jesus Cristo. É Ele que é o meu rei. Amém, pessoal? Nós precisamos colocar... Nós precisamos... Eu tenho uma mania de falar isso. Irmão, você faz o que você quiser, a vida é sua. Agora, se você decidir obedecer a Cristo, de verdade, você vai fazer igual o João Batista. Eu não vou ler não, tá? Se preocupa não, que eu já demorei muito. O João Batista apareceu, ele era primo de Jesus, 6 meses mais velho. Ainda jovem, ele sente de Deus, vai para o deserto. E foi preparado. Quando ele volta do deserto, ele volta falando sobre o batismo nas águas. Por isso, Batista. Não era o sobrenome dele. Ele ganhou esse nome por ser aquele que trouxe o entendimento do batismo nas águas. Ele é que começa o movimento de levar o povo para se arrepender dos pecados. Não foi Jesus que começou. Foi João Batista. A única coisa que ele pregava era arrependei-vos, batizai-vos. Arrependei-vos, batizai-vos. Arrependei-vos e batizai-vos. Era ele. Fez uma revolução ali ao ponto de deixar o Herodes doido. Os governadores lá, o pessoal de Roma ficou doido com João Batista. E ele falava a verdade. Quando o Herodes passa com a mulher assim, essa não é sua esposa não. Morreu por causa disso, inclusive. O homem era um evangelista, irmão. Ganhava a alma que só, e batizava, vem pá, e de repente apareceu Jesus, o primo dele, o mais novo que ele. Ele parou. Eis aí o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Vocês têm que ouvir ele, não eu. Ele é o cara, não sou eu. Ele é o cara. E Jesus, eu quero ser batizado por... Não, eu que queria ser batizado pelo Senhor? Não, deixa, me batiza, eu preciso. Aí ele batizou e saiu de cena. Por que a gente às vezes é metido, né, irmão? A gente acha que é alguma coisa, a gente não era nada. Agora a gente é tudo. Nação eleita, povo de Deus, povo adquirido. E por que não se comportar desse jeito? Você guarda no seu coração, ele é rei de quem está reinando. Se você continuar deixando ser dominado pelos seus sentimentos, pelas suas culturas, pelas suas vontades, pelas suas vaidades, ele não vai ser o seu rei, e é por isso que tem gente na igreja por muito tempo sem ser feliz. É inconcebível, sinceramente, que eu esteja na igreja há tanto tempo e não sou feliz. Não tem compatibilidade. Não faz sentido nenhum eu ser de Jesus há tanto tempo e não ter felicidade. Ele completa a nossa alegria, ele falou. Amém, pessoal? E ele nos deixa uma paz que o mundo não pode dar. Ele também falou isso. O que está faltando para a gente é reinar sobre nós. Não é sobre ele. Eu não tenho como reinar sobre ele. Eu tenho que reinar sobre a minha vida. Eu tenho que entender que se minha mente dá vontade de ir lá, e a Bíblia fala que eu não devo ir lá, mesmo tendo mente, corpo, carne com vontade de ir, eu volto, porque a Bíblia diz que não é para eu estar lá mais. Então eu vou contra a minha vontade, eu estou reinando. Quando eu aprender a reinar desse jeito, você vai ver, você vai conhecer um rei que não te deixa faltar nada, que está sempre com você nas batalhas, em nome de Jesus.